Então, pessoal, essa aqui é a parte 2 do vídeo, né? O que vocês viram aí já estava ficando muito longo, né? Então é só uma continuação aqui de um bate-papo de coisas que fazem o relacionamento dar certo, tá? Aproveita aí, se inscreve no canal, deixa aí um like, manda aí no grupo do WhatsApp da família, manda aí para aquele amigo seu que está precisando ouvir algumas coisas nesse sentido, né? Claro, a gente não sabe tudo, mas o pouquinho que a gente sabe e que pode ser passado e que pode ajudar, a gente vai ficar muito feliz em, de alguma maneira, ter ajudado vocês, tá bom? Se você começou a assistir esse vídeo e não viu a primeira parte, volta lá, vê a primeira parte e vem de novo assistir essa aqui. Vamos continuar falando sobre casamento, né? Que é o assunto que a gente estava já tratando no outro vídeo. E casamento depois de filho? Nós... É uma coisa que eu acho que muda, né? Vai mudar ali muito o dia a dia do casal. Vai entrar aí, vai requerer um esforço muito maior, tanto em questão de energia, em questão de renúncia também. Aí já entra a parte de renúncia até entre o casal, né? Por exemplo, você quando estava só você e a sua esposa, você e seu marido, era diferente, vocês tinham tempo ali exclusivo um para o outro. Com o filho já não é assim. E quanto mais filhos, mais organização vai ser necessário. Essa é a palavra, na verdade, é organização, né? Mas isso mostra o quão importante que, mesmo com os filhos, o tempo do casal, das conversas entre eles só, da intimidade mesmo de um com o outro, porque a gente não pode perder, né, aquela coisa da admiração, do prazer de estar um com o outro só por causa dos filhos, né? Porque os filhos vão crescer, a gente cria eles para que eles cresçam, se tornam pessoas, né, de Deus e vai seguir a vida deles. E fica você e seu esposo, né? A sua esposa e você. Então, é muito importante o casal ter isso, né? De ter o prazer de estar junto mesmo. A questão do tempo aí, ó, é um assunto muito importante, porque eu vejo gente dando desculpa, né? E o tempo, pessoal, ele é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Um cara pode ser bilionário, ele vai ter 24 horas. Ah, você pode não ter dinheiro, vai ter 24 horas do mesmo jeito. Esse é um bem que todo mundo, toda gente tem esse tempo. Esse bem, vamos dizer assim, essa riqueza, né? Não tem desculpa. O que falta muitas vezes é prioridade. Muita gente usa aí a desculpa. Ah, meu relacionamento não tá assim porque meu filho me cansa muito. A gente tem 4 filhos, mas a gente tem um entendimento. Eu não tenho que gastar 24 horas do meu tempo agora só em coisas em prol dos meus filhos. E a mulher, eu acho que até um pouco mais do que o homem, tem que vigiar muito nesse sentido, né? Porque depois que você é mãe, você preocupa muito com o bem-estar dos filhos o tempo inteiro. E se você não se você não vigiar, né? Se você não se policiar, você começa a não querer se cuidar. E como o Zé Carlos falou, dá desculpa, é porque eu tenho filho, tem isso, aí você não se cuida, você não se arruma pro seu esposo mais, você não quer namorar, não tem tempo para o esposo mais. E isso é muito perigoso, porque o casamento precisa, para estar saudável, ele é um conjunto de coisas, não é só a comunicação, mas envolve tudo, né? Tudo mesmo. É que muitas pessoas, o mesmo motivo que elas usam para dar desculpa, colocando o filho muitas vezes como desculpa, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo por causa do meu filho. E eu já uso os mesmos motivos para fazer pelos meus filhos, entende? É para o bem deles, é para a saúde emocional deles. Eles têm que entender que eles têm o tempo deles e é o ciclo da vida, né, pessoal? As crianças vão crescer, a gente está fazendo o melhor sempre por eles, né, educando eles, mas eles vão seguir a vida deles. E se você for olhar em curto espaço de tempo, pelo menos deveria ser, né? A gente sabe que tem cara aí que tem 40, 50 anos e está na casa do pai e da mãe. O intuito não é esse, né? Não estou falando aqui que tem que ter um tempo certo, mas um exemplo. Normalmente, as pessoas na casa dos 20 e poucos anos vão viver a vida delas. E a gente vê casamentos durando ali, quando é o até que a morte nos separe, 70 anos, 65 anos, ou seja, pouca parte desse tempo é que seus filhos estão ali com você. E você deixa de viver o seu casamento. Muitos casamentos são destruídos por causa disso, infelizmente, né? O que era para ser uma coisa boa, uma família bonita, muitas vezes vira motivo para um casamento terminar.
Tem gente que não concorda, mas assim, a prioridade número um é o casal, não é os seus filhos, você vai cuidar deles, vai suprir as necessidades deles, mas minha prioridade é o Zé Carlos. Eu tenho que, lógico, e como pais, a gente tem em comum saber que a gente tem que cuidar dos filhos, mas assim, eu tenho que agradar primeiro ele, eu tenho que cumprir o meu papel primeiro com ele. Para eu ser uma boa mãe, para eu ter a minha casa organizada, eu tenho que ter um casamento estruturado. Não adianta eu querer ser só mãe e esquecer do meu esposo, do meu marido e querer ser só mãe. O objetivo a construção da família não é para isso, né? Você quando entrou no avião e o avião vai se preparar ali para decolagem, o que você ouve? Quando a máscara de oxigênio cai, você põe primeiro em você. Não tenta pôr na criança ou no senhor que está do seu lado e não está conseguindo. Primeiro você põe em você. Depois que você pôr em você, você vai ajudar quem está do seu lado. Entende? E no casamento o princípio é o mesmo. Se o casal não está bem, aquilo vai ser transferido para os filhos de alguma maneira. Não adianta, pessoal. Isso aí... não, eu sei separar as coisas. Infelizmente, eu não sou psicólogo, né? Mas não precisa ser psicólogo, não precisa de entender de psicologia para saber que se as minhas emoções estão avacalhadas, atrapalhadas, eu vou sair distribuindo, extravasando isso de alguma maneira. E quem sofre é quem está perto, que é os filhos. Então, o casamento saudável, além de ser um bom exemplo para os filhos, além de ser uma ótima referência que eles estão criando ali, de estar perto deles, que eles vão conviver, né, a fase de formação da vida deles, de estrutura de caráter, perto do pai e da mãe, né, pelo menos deveria ser, isso vai ser ótimo para eles, entende? E eles vão replicar isso no futuro. O que eles estão vendo, eles vão praticar, né? Então, isso acaba sendo muito bom. Agora, o pai e a mãe, muitas vezes as mães têm mais facilidade de fazer isso, né? De viver em função do filho. E deixa o filho virar ali o centro da vida dela. Da vida dela, né? Ela faz tudo pelo filho. Esse fazer tudo depende, né? Não é fazer tudo e fechar olhos para as coisas que não tem que... Muitas vezes você tem que ali intervir. Ai, meu filho, não... Não é questão de negligenciar o filho. Lógico que não. Você tem que cuidar, zelar pelo seu filho, porque é uma responsabilidade. Você quis ter filho, você tem que assumir a sua responsabilidade. Mas é entender que o seu filho não é o centro, igual você está falando, não é o centro do universo. Você não vai viver para o seu filho. Porque ele vai ter a vida dele. Você está criando uma pessoa, você está ajudando a construir o caráter de uma pessoa para ele seguir a vida dele. E depois vem uma frustração muito grande. Tem até A síndrome do ninho vazio. Até se falam disso, né? Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe, eu estou investindo no meu filho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, aí o filho foi embora e casou. Aí fica lá, né? Amargurado. Aí se um filho não for um domingo na casa dele, porque tinha um outro compromisso, meu filho agora vive a vida dele, não quer saber de mim. Não é isso. Você é adulto, você sabe que depois que você é adulto, sua vida tem demandas que você não consegue mais fazer tudo por todos, entende? E muitas vezes é difícil de alguns pais entenderem isso, mas deveria ser um pouco mais natural. O filho, depois que ele é adulto e resolveu ter a esposa dele, os filhos dele, aquela se torna a família dele. Entende? É aquela que se torna a família dele. Né? Até a lei humana reconhece isso. Né? Eu não posso deixar de, como diz a Priscila, negligenciar meus filhos. Que isso é um crime até contra a lei dos homens, vamos dizer assim, né? Eu não posso simplesmente abandonar minha esposa, não posso abandonar meus filhos. Por quê? Porque eles passaram a ser minha família, né? Então, assim, nós como pais, a gente temos que entender isso, né? Parece até que a gente está desviando o assunto aqui falando mas é para ver o quanto isso afeta o relacionamento. Se não tiver a questão da administração do tempo correta, as rotinas bem definidas, isso é muito importante, entende? Tanto para os filhos, para as crianças, as responsabilidades definidas. Isso não tem a ver com dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Não tem a ver com isso. A criança tem que entender o princípio do esforço, que tudo ela vai precisar se esforçar, que nada vem fácil, entende? E não é porque eu sou pai e trabalho e posso dar alguma coisa que agora vou anular ali a questão do meu filho ter que se esforçar para aquilo, né? E nisso, muitas vezes, o casamento acaba sendo prejudicado por isso também, né? Porque aí,
Para o meu cônjuge eu não sou assim, mas para os meus filhos eu sou um exemplo. Então isso é muito importante a gente saber definir aí a questão da dedicação de tempo. E aí, por isso que hoje em dia até tem gente que não quer ter filho porque acha que só o único jeito de ser pai e mãe é vivendo só pro filho, né? Então, assim, já é uma outra distorção que tem acontecido da família, né? Infelizmente. E assim, pessoal, e eu sei que eu sou tido como antiquado aí por muitos, né? Porque o mundo toda a vida foi de uma maneira só, mas nas últimas décadas aí essa pós-modernidade parece que se você não viver com a mentalidade, eu não estou falando de ser contextualizado, não estou falando de ser tá inteirado do que se passa no mundo, eu não estou falando disso, mas os princípios eles são eternos, não adianta, se você plantava 2.000 anos atrás uma planta, ela ia ter o processo natural, ela ia crescer, ela ia germinar, crescer, se tornar uma árvore forte, ia produzir frutos. E se você plantar 2.000 anos depois, é a mesma coisa, seja na Europa, seja na América, seja na Ásia, seja enfim, na África, isso no princípio é princípio. E eu vejo que de uns tempos para cá, nessa geração minha, as pessoas não querem mais ter filhos. Eu não vou ter filho porque... Ou a pessoa cria uma ilusão, né? Uma coisa que não existe, que é primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, primeiro eu vou formar numa faculdade, vou ter um apartamento, vou ter um bom carro, vou ter uma poupança, vou ter isso, vou ter aquilo. E eu não estou falando de irresponsabilidade, eu não estou falando disso. Eu estou falando que as pessoas desenham uma coisa que não existe, né? Na Bíblia, em Eclesiastes, fala que quem olha o tempo nunca planta. Para tudo na vida, isso não é só para filho. Se você esperar ter a melhor condição, por exemplo, para tentar mudar de profissão, quando eu puder, eu vou fazer. Não, você tem que começar e depois é no meio do caminho que você vai se ajeitando, que você vai ganhando experiência e vai dominando aquilo. E eu vejo que aí quando a pessoa, às vezes, já atingiu ali um nível de vida, aí depois ela já desanimou. Entende? E não quer dizer que você não pode planejar, mas assim, não adianta você criar igual o Zé Carlos está falando, um mundo perfeito para ter filhos antes, né? Tipo assim, tem que estar tudo 100%. Isso é impossível, né? Isso é impossível, né? A gente, assim, na verdade, a gente faz as coisas, lógico, não é irresponsabilidade, eu não estou falando disso, de passar com o carro na frente dos bois. Mas também vocês entendem que não é o ideal eu querer ter um paraíso primeiro, encantado, agora eu vou ter filhos. Até porque o seu filho não vai viver num paraíso encantado, entende? Ele não vai viver nesse paraíso. Então a gente tem que ter essa consciência de ver aonde que os filhos afetam o relacionamento de maneira negativa e cortar essa parte. Eu acho que assim, as principais coisas que a gente tinha falado, se for falar, dá pra falar muita coisa na verdade, né? Mas eu acho que é isso, da gente priorizar o casal, né? Sempre lembrar do que tinha de bom lá no namoro, por que você escolheu essa pessoa, a comunicação, Deus acima de tudo isso que a gente tá falando, né? Você tá ali, ter um relacionamento primeiro com Deus, você fazer um compromisso com Deus é impossível você ser infiel, porque essas coisas eu nem listei, porque não tem, eu acho que não tem necessidade, né? Que você ser fiel, essas coisas é básico para um casamento. Não tem, eu acho que não tem lógica querer ter um casamento feliz sendo infiel, sendo, né? Não faz sentido. Mas é isso, gente. Eu acho que ficou aí pelo menos alguma coisinha que a gente compartilhou. E é isso, pessoal. Vamos aí se interagindo por aqui. Coloca aí nos comentários uma coisa que você acha que é essencial também, que a gente não falou. E lembra aí de curtir esse vídeo, tá bom? Isso é uma coisa que agrega na vida dos outros. Não é porque a gente está falando, qualquer um que passar esses ensinamentos aqui, a gente está falando de coisa que dá certo para nós e que faz a nossa vida ter ordem, entende? Então, se isso aí também faz sentido para você, compartilha com alguém aí, no grupo da família mesmo. Manda aí, no grupo da sua família, no grupo dos amigos aí, Às vezes você tem um amigo que está aí cheio de indecisão com coisa de relacionamento e tudo. E às vezes a maneira como a gente falou aqui, às vezes ele vai captar a mensagem de uma maneira mais fácil do que tendo ouvido uma outra pessoa que é até mais experiente, né? Mas assim, graças a Deus, hoje em dia eu consigo falar desse assunto um pouco mais
com mais tranquilidade, porque a gente já tem não temos 20 anos de casado, mas a gente já tem um tempinho que já deu para entender o que é o casamento, né? A gente não tá ali há 1 ano, 2 anos junto só. Então, assim, já dá para ter noção do que a gente fez de errado, o que a gente tem acertado, e espero que, igual o Zé Carlos falou, a gente consiga ajudar alguém. Se ajudou uma pessoa, já tá válido, né? Então, assim, compartilha com o máximo de gente que vocês puderem, que vai abençoar com certeza alguém esse bate-papo nosso aqui. Então é isso, gente. Então até o próximo vídeo e não deixa de dar seu like, tá? Até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.